Entrevista. A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Bahia, a AMATRA 5, servidores do Judiciário e também Sindicato dos Trabalhadores promovem um ato no Fórum do Comércio na próxima segunda-feira para chamar a atenção da sociedade sobre os cortes no orçamento da Justiça do Trabalho. Isso sim interessa a cada trabalhador brasileiro. Isso sim interessa a todos nós. Por isso, trouxemos aqui a doutora Silvia Isabelle Teixeira, que é juíza da 33ª Vara do Trabalho. Que prazer tê-la nesta bancada aqui do Força do Povo, doutora Isabelle. Prazer é todo meu. Doutora, primeiro, qual foi o corte, o poder destrutivo que tem esse corte, qual o impacto no orçamento da Justiça do Trabalho? Primeiro, eu começaria dizendo quais foram as razões do corte, né? Porque isso ficou público, foram vários áudios divulgados o ano passado na imprensa e também filmagens sobre as palavras do próprio relator desse corte. E ele dizia que na Justiça do Trabalho o empregado ou ganha ou não perde nada. E, sobretudo, que a Justiça do Trabalho era uma justiça que precisava ser melhorada porque os juízes do trabalho condenavam demais, porque o juiz do trabalho fixava indenizações muito altas e que o juiz do trabalho só olhava o lado do trabalhador. E para isso ele queria que a gente desse uma pensadinha, que a gente se arrependesse dos nossos pecados. Não era bem essa palavra dele, mas era nesse sentido, para que a gente ganhasse uma lição. E isso eu lhe disse, que a gente tivesse uma lição e que a gente pudesse pensar. E a proposta para ele da Justiça do Trabalho era um corte muito mais drástico do que os outros ramos do Poder Judiciário. Ou seja, ele estava penalizando, se vingando da Justiça do Trabalho, porque ele próprio é réu e foi condenado na Justiça do Trabalho. Então, talvez venha daí a motivação para esse tipo de fala. Então, tivemos um corte esse ano de 90% de investimento e 30% de custeio. Aqui na Justiça do Trabalho, o TRT da 5ª Região foi um dos mais penalizados. Outros tribunais que não foram tão penalizados orçamentariamente, a exemplo do Tribunal da 2ª Região, que é o Tribunal de São Paulo capital, já é um tribunal que já está antecipando a notícia que virá nos próximos dias se não houver suplementação orçamentária. Ele já avisou o tribunal que fecha as portas a partir de 1º de agosto. Imagine, um tribunal do porte do TRT da 2ª Região fechar as portas. Maranhão já disse que fecha a partir de setembro. Nós temos aqui um fôlegozinho, talvez até o final do ano, mas isso tudo pode mudar. Isso tudo pode... Esse corte orçamentário não compromete só o andamento como um todo da Justiça do Trabalho, compromete essencialmente a realização dos direitos fundamentais do trabalhador. E talvez seja por isso que, talvez também tenha sido isso a motivação desse corte, conforme a fala do próprio relator do orçamento ano passado, deputado Ricardo Barros. Então, é muito importante que a gente possa refletir nesse momento o que é que tem por trás disso daí, entendeu? Não é só o próprio funcionamento da Justiça do Trabalho, mas é a própria realização desses direitos do trabalhador, como a observância de férias, de horas extras, a observância de insalubridade, de periculosidade, de fundo de garantia, de previdência. Então, esses direitos básicos do trabalhador, muitas vezes eles são sonegados pelo empregador e o empregado só tem a Justiça do Trabalho para buscar, no fim das contas, porque tenta-se no sindicato, muitas vezes não se resolve, no Ministério Público do Trabalho, enfim, nas entidades dentro da empresa, em conversa com o empregador. Então, a última razão, a última ratio, como a gente chama, é a Justiça do Trabalho. Se isso acabar, o empregado vai buscar onde? Então, não temos outra alternativa senão a manutenção da própria Justiça do Trabalho. E eu sei que nós incomodamos bastante. E talvez seja isso, justamente, por conta desse incômodo, que talvez seja essa a motivação do corte do orçamento. Isso é grave por demais. Precisamos compartilhar com você, cidadão. Imagine uma Justiça do Trabalho ter o corte de 90% de investimento e 30% de custeio. Imagine uma Justiça do Trabalho reduzir esse atendimento que você, trabalhador, necessita quando tem o seu direito violado em função da nossa CLT que garante os direitos e você só tem um recurso, bater a porta da Justiça do Trabalho. E pelo que a senhora falou aí, o relator é este mesmo que hoje assumiu o Ministério da Saúde, que propõe um plano de saúde popular para você, cidadão.
Nós precisamos avaliar. É inconcebível, por exemplo, o Congresso Nacional ter um projeto para incluir os parentes dos ex-deputados no trabalho que eles recebem, em todo o valor que recebem do atendimento à saúde, enquanto eles estão sangrando a Justiça do Trabalho com este corte. Então é preciso que você, cidadão, tenha a compreensão do que está acontecendo para lutar também pelo seu direito. Por isso, trouxemos aqui a doutora Silvia Isabelle Teixeira, que é juíza da 33ª Vara do Trabalho e diretora da pasta Cidadania e Direitos Humanos da AMATRA. Quem participa, por exemplo, deste ato aqui na Bahia? Porque, pelo que a senhora falou, a Justiça do Trabalho de vários estados, a Justiça do Trabalho está agonizando. Sim. Nos outros estados tem havido um movimento semelhante a esse que nós vamos fazer na segunda-feira. Estão todos convidados, inclusive, né? É bom falar o endereço também, que é na frente do Fórum da Justiça do Trabalho, que fica lá no Comércio, na Rua Estados Unidos. Ou Miguel Calmonde, onde você possa, porque ocupa as duas ruas, né? Então, isso é interessante a gente frisar bem que esse ato não é um ato somente de juízes do trabalho. Os servidores vão participar da Justiça do Trabalho também, advogados, através das suas associações, da ABAT, sindicatos também de classe, e todas as outras pessoas estão convidadas para participarem também. É importante também frisar que eu estava ouvindo agora há pouco a sua fala e fiquei refletindo. O corte da Justiça do Trabalho tão drástico esse ano, completamente sem precedentes, quando a gente tem uma crise que estimula cada vez mais demanda. Dados oficiais dão notícia de aumento de 30% da demanda do ano passado para cá. E a gente tem um processo que é um processo célere, dados também comprovados através de pesquisas do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho é a justiça mais rápida do Brasil. É uma justiça rápida. Temos muitas audiências, trabalhamos além muitas vezes das forças físicas, mas conseguimos dar conta do trabalho. E somos ágeis, somos efetivos, somos eficientes. É um modelo de eficiência, nós sempre falamos aqui. A que mais funciona hoje é a Justiça do Trabalho. A gente tem muita reclamação, queixa da Justiça comum, mas da Justiça do Trabalho não. Pois é, então tudo isso toda essa eficiência, toda essa efetividade jurisdicional, ela está muito ameaçada por conta desse corte. E isso é mais preocupante porque tivemos um aumento na demanda do ano passado para cá, porque muitas empresas estão com dificuldade financeira. E isso certamente, eu lhe digo, Moisés, não é culpa da Justiça do Trabalho. A dificuldade financeira não é culpa da Justiça do Trabalho. Isso é um problema muito causal que a gente pode passar amanhã ou talvez até a semana inteira discutindo isso daí. A gente não vai achar uma resposta. Iremos achar várias respostas, não é isso? Mas, assim, a Justiça do Trabalho, muitos empregadores colocam a culpa da sua desgraça, vamos dizer assim, na própria Justiça do Trabalho, como foi o relator do orçamento. Mas não somos culpados disso. Cumprimos a lei que é feita pelo Poder Legislativo. Temos uma Constituição que foi feita em 1988, onde lá estão assegurados vários direitos fundamentais, vários direitos sociais do trabalhador. A exemplo desse que eu falei aqui, 13º, férias adicionais, fundo de garantia, previdência, salário mínimo. Isso é a legislação que a gente aplica, isso está previsto na Constituição, a gente não está inventando nada. O juiz do trabalho, quando vai aplicar a legislação, não inventa nada, não sai nada da cabeça, da mente cerebrina do juiz do trabalho, não. Ao contrário, aplicamos o que tem previsão na lei. E isso é bom que fique bem claro. Quem formar é o Poder Legislativo. Então não adianta reclamar o próprio Poder Legislativo de algo que ele pode fazer para modificar. Entendeu? A propósito disso, somente com licença. A propósito disso, existe também, vem a reboque, uma outra discussão, porque a partir do momento que você esfacela, que você faz sangrar, como você disse agora há pouco, que essa é bem a palavra para gente conseguir chamar a atenção, porque é isso que acontece mesmo, eles estão sangrando a Justiça do Trabalho para talvez fazer com que a gente possa negociar em um cenário do Congresso Nacional outros pacotes que existem lá, que talvez seja interesse desse grupo que está sendo representado pelo relator do orçamento, pelo agora ministro da Saúde. Então, são pacotes que facilitam
também o próprio direito do trabalho, como terceirização em atividade fim, como o negociado sobre o legislado, ou seja, ignorar a legislação protetiva ao empregado que já existe e colocar somente o que for negociado entre patrão e empregado através das suas entidades sindicais. É quase um grito de socorro para que você, ouvinte, essa luta ela deve ser compartilhada com a sociedade para que você compreenda o que está acontecendo, esse jogo perverso, esse jogo sórdido. Por isso, o corte no orçamento afetou consideravelmente esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Justiça, a Justiça do Trabalho, aquela que garante, você que liga aqui para o programa Força do Povo, você que está aí sofrendo nas mãos dessa terceirização, da quarteirização, porque o que tem de picareta hoje nesse Brasil não é fácil. Você que bate a porta da Justiça do Trabalho, eles estão querendo dificultar, eles estão querendo anular a força da Justiça do Trabalho. Por isso, este ato público que acontece na próxima semana, esse ato no Fórum do Comércio, na próxima segunda-feira, para chamar a atenção de todos nós. Doutora, como resolver agora, neste atual momento, porque o corte já está aí. A Justiça do Trabalho já está sentindo dificuldade. Num momento como esse, um momento de crise econômica, com desemprego acentuado, a gente sabe que aumenta e muito a demanda pela Justiça do Trabalho, pelo Poder Judiciário. Como resolver essas questões? Um aumento da demanda de processos trabalhistas e uma redução no orçamento. Vai ter que mudar horário, mexer no horário, diminuir horário. Como fazer? Qual a mágica que a Justiça do Trabalho encontra nesse atual momento? Essa pergunta muito interessante, porque aqui no TRT da 5ª Região, a nossa administração, que é através da presidente e da nossa presidente, Adna Guiar, e outras pessoas que a ajudam nisso tudo, a nossa administração, ela já tomou providência. E assim que houve o corte do orçamento, foi submetida a apreciação com a participação, inclusive, da Matra, e o TRT diminuiu o horário de atendimento. Houve uma redução no horário. Houve uma redução, exatamente, para diminuir o gasto com energia, o gasto com água, enfim. E isso teve um impacto positivo, tanto é verdade que nós não estamos ainda numa situação tão periclitante quanto os outros tribunais, a exemplo da 2ª Região. Mas isso comprometeu o atendimento ao público? Não comprometeu o atendimento ao público, só que os advogados, através da sua entidade nacional, a B Nacional, buscou uma resposta no Supremo Tribunal Federal. Ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e, recentemente, voto da relatoria do ministro Fux, recentemente o Supremo Tribunal Federal mandou que os tribunais mantivessem o horário anterior. Ou seja, é mais uma decisão que compromete o bom andamento da Justiça do Trabalho, porque estávamos tentando economizar, justamente para ter um fôlego maior, até que se resolvesse, talvez, o próximo ano, para ver se a gente consegue trabalhar direito esse ano, e isso adiantou, porque temos, hipoteticamente, um fôlego até o final do ano. Então, agora eu não sei como é que vai ser, como as coisas vão se comportar. Temos uma esperança. Já voltou? Voltamos essa semana a funcionar normalmente, no horário anterior. Então, não temos nenhuma economia nesse particular, a não ser a economia que já estava sendo feita, né? Temos hoje uma grande economia de papel, por exemplo, porque o processo judicial eletrônico é uma realidade. E isso, inclusive, esse corte orçamentário, sobretudo do investimento, 90% de investimento, compromete demais o bom andamento do processo judicial eletrônico, que é o processo que nós utilizamos hoje. Hoje nós somos modelo no Brasil. Aqui o nosso tribunal é um tribunal modelo de aplicação do processo judicial eletrônico. É verdade, até a Justiça do Trabalho está sofrendo esse tipo de abalo por conta desta política que está aí. Não quero identificar culpados aqui, mas que nós precisamos resgatar a força, a qualidade desse trabalho, ou manter a qualidade desse trabalho, não resta a menor dúvida. Por isso está aqui ao vivo na bancada do Força do Povo, para trazer esses fatos, para avaliar e refletir juntamente com você, cidadão, você, trabalhador,
porque é o principal prejudicado no final das contas. Estamos com a doutora Silvia Isabelle Teixeira, que é juíza da 33ª Vara do Trabalho, um ato público na próxima segunda-feira, qualquer um pode participar, qual é o horário, a concentração acontece a partir de que horas? Na frente do Fórum do Comércio, na Avenida Estados Unidos, Avenida Miguel Camon de um lado, Avenida Estados Unidos do outro, né? Mas vai ser na frente do fórum, às 9 horas da manhã. Quem quiser está mais que convidado, vai ser muito bom o engajamento de todos. E uma coisa que é interessante da entrevista ontem, me perguntaram isso, depois eu fiquei pensando, quando terminou a entrevista, que as pessoas às vezes confundem. Esse corte do orçamento nosso é da estrutura da Justiça do Trabalho, não tem nada a ver com passar ou não passar projeto de lei para aumento de remuneração de servidor público, que passou semana passada, isso foi público, e não tem nada a ver com aumento de subsídio de juiz do trabalho. Não tem absolutamente nada. Estrutural mesmo. É o orçamento que se utiliza para papel, para impressão, para luz, para telefone, que é o dia a dia da Justiça do Trabalho e que afeta diretamente o trabalhador. Aquele que bate a porta, aquele que vai pedir auxílio aí, ajuda para reparar os erros, minha gente, nas relações trabalhistas. Doutora, eu queria aproveitar também e perguntar se esses atos, esse ato, por exemplo, que acontece na próxima segunda-feira, ele vai ser permanente até que o governo dê uma resposta em termos de melhoria no orçamento? Não falamos ainda sobre isso, mas é uma boa ideia. Não falamos ainda. Primeiro vamos fazer o ato da segunda-feira, ver quais são os efeitos que ele surta. Eu sei que ele está sendo bastante noticiado na imprensa, exemplo da minha fala agora aqui com vocês. E vamos ver o que é que vai acontecer, né? Vamos ver se a gente consegue sensibilizar a população, principalmente, porque eu acho que a população tem um grande poder, porque é a população que faz com que esses nossos governantes, membros do Poder Legislativo e do Executivo, cheguem onde eles podem chegar. E eles representam de mais a mais o interesse do povo. Eu acho que a grande pergunta que quem está em casa ouvindo tem que se fazer é: será que esse deputado, será que esse meu senador, ele representa o meu interesse quando ele quer cortar a única justiça onde eu posso reclamar os meus direitos de cidadão trabalhador? Então, eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Essa pergunta não pode calar de maneira nenhuma. Se há excesso de demanda, e muito se falou sobre isso, quando houve a relatoria que redundou no nosso corte de orçamento, se há excesso na Justiça do Trabalho, há excesso na Justiça do Trabalho. Há demanda excessiva, sim. Mas isso talvez seja um reflexo da nossa própria sociedade. Nós tivemos, depois da Constituição de 88, uma grande acessibilidade ao próprio Poder Judiciário Trabalhista, que ele saiu muito mais fortalecido depois da Constituição de 88. E aí nós estamos preocupados do lado de cá, porque o que nós estamos ouvindo de Brasília é auxílio-doença e aposentadoria por invalidez serão revistos pelo governo. A questão da terceirização é outro projeto que também está no Congresso Nacional para aprovar essa terceirização em todo, tanto na atividade meio quanto na atividade fim da empresa. E muitos da Justiça do Trabalho já utilizaram aqui essa bancada do Força do Povo para falar sobre a precarização que o trabalhador vai sofrer com a aprovação deste projeto. Quer dizer, estamos apreensivos com tudo isso, doutora? Sim, talvez isso faça parte de um pacote, é isso normalmente que a gente pensa, né? Eu mesma já falei para vocês aqui sobre terceirização. Eu tenho um posicionamento muito bem firmado e, assim, venho falando sobre isso várias vezes, em vários canais, que se passar desse projeto de terceirização em atividade fim, vai ser o caos para o trabalhador. O trabalhador ele vai anoitecer empregado e vai amanhecer terceirizado sem saber muitas vezes para quem ele trabalha. É quase uma escravidão. É uma escravidão, um tipo de escravidão moderna, né? Essa precarização é um tipo de escravidão moderna. Só que o escravo de antes, o escravo da época do Brasil colônia, ele sabia que era escravo. Ele tinha um senhor que, entre aspas, ficava lá. Isso tudo era muito explícito. Tudo era formalizado e muito explícito. Hoje as coisas são subliminares, elas são mais sorrateiras. E isso nos preocupa cada vez mais. Doutora Isabelle, outra preocupação, doutora Silvia Isabelle Teixeira na bancada do Força do Povo, e da última vez que a senhora também participou aqui do Força do Povo, nós conversávamos sobre o ciclo de palestras do programa Trabalho, Justiça e Cidadania aqui em Salvador. Com o corte no orçamento também pode sofrer
algum desgaste aí, pode sofrer alguma interrupção esse ciclo de palestras. Como ele se encontra atualmente? Nós temos implantado o programa Trabalho, Justiça e Cidadania numa escola em Barris, na escola, o sobrenome é Magalhães, agora me perdi no nome, mas é nos Barris, uma escola muito boa, nós fomos muito bem recepcionados recentemente lá. Uma coisa tem que ficar bem diferenciada da outra. Esse programa é um programa da nossa Associação Nacional, da Matra, exatamente, que ele recebe apoio do tribunal. Mas é um apoio logístico no mais das vezes, mas o custeio, o recurso e com patrocínio de entidades privadas. Olha que maravilha. Então, continuamos com força total com esse ciclo Sim, de palestras. continuamos. Inclusive, nos próximos dias teremos um ciclo de tirar dúvida com os professores, porque eles são replicadores, eles são multiplicadores do conhecimento que eles assimilam na nossa programação, nos seminários, né? Ok, aproveita e manda pra gente aqui para que possamos divulgar também mando todas sim, essas palestras. mando sim, com prazer. Tá bom, doutora? Tá bom. Muito obrigado. Vamos estar segunda-feira também acompanhando este ato. Toda a sociedade deve se comprometer, deve colaborar também, deve participar, porque imagine você ter um carnaval nas ruas do comércio, de protesto, neste ato público, porque se você, cidadão, aproveita o carnaval para brincar, para sacudir o esqueleto ao som do trio elétrico, você precisa também compreender que deve ir para a avenida, deve ir para as ruas do comércio, lutar pelo seu direito, fazer um carnaval de protesto. E é assim que funciona. O povo precisa acordar, o povo precisa entender que se não for na base da pressão, nós não vamos conseguir nada, porque o povo fica sempre em último plano. Eu me lembro da ministra Zélia Cardoso de Mello, em 1990, quando ela disse: o povo é só um detalhe. O povo não pode ser só um detalhe. O povo tem força suficiente para ditar as normas e as regras. O povo precisa ter o seu direito garantido. Então, doutora Silvia Isabelle, muito obrigado. Estaremos lá, imprensa escrita, falada, televisada, nesta segunda-feira, neste ato público, este ato que acontece no Fórum do Comércio da Justiça do Trabalho, que está agonizando, sangrando por conta do corte de 90% de investimento e 30% de custeio, e isso afeta exatamente esse trabalho que vem sendo desenvolvido na própria Justiça do Trabalho aqui na Bahia. Muito obrigado, doutor, e muita força nesta segunda-feira, neste ato público. Muito obrigada, Moisés. Eu agradeço a todos poder falar sobre isso, porque é de extrema importância para os trabalhadores, e agradeço esse momento, agradeço a abertura de vocês sempre para falar sobre os direitos sociais do trabalhador. Conte sempre com esse espaço aqui. Isso é dever, é obrigação de todos nós, comunicadores. Eu sempre faço